Black Lord. Eu fiquei aí um tempo sem gravar, né, sem fazer os vídeos, por uma boa causa, né? A gente estava montando o nosso tempo, né? Então foi muita coisa para a gente administrar ao mesmo tempo, a escola, o tempo, a montagem, né? E ficamos aí uns 15 dias a 20 dias mais ou menos sem poder fazer aí os vídeos para vocês, tá? Hoje eu vou fazer um vídeo especial que são perguntas e dúvidas dos seguidores, né? Tanto da página quanto alguns seguidores do próprio canal, tá ok? A primeira pergunta é: na visão luciferiana ou ocultista, se existe reencarnação? Essa é uma dúvida muito frequente entre as pessoas que vêm da religião cristã para o ocultismo, né? Até porque a religião cristã ela não acredita em reencarnação. Ela acredita que quando você faz a passagem, quando você morre, você vai para o paraíso. Enfim, tudo é cor de rosa, né? Cada um no seu cada qual. Bom, na visão luciferiana, né? Na minha visão também, tá? A reencarnação ela existe de acordo com o seu livre-arbítrio. Por exemplo, vivemos aqui agora nesse mundo, nesse reino Malkuth, né? E as pessoas que estão abertas a receberem um chamado e estudarem e evoluírem, né? A tendência de que quando for fazer a passagem, quando morrer, essa pessoa ela vai ter um esclarecimento maior sobre a verdade luciférica, sobre a verdade sobre a farsa cristã, né? Então você fazendo essa passagem, você vai ter um livre-arbítrio, tá? Essa é a minha opinião, segundo os meus estudos, de voltar à Terra para ensinar algumas coisas a novas pessoas, ou até reaprender ou aprender outras coisas, né? Porque a vida é um aprendizado sempre. Ou então escolher ficar lá onde você está, ou de repente ir para um outro quadrante, né? Fazer um outro tipo de trabalho em um outro quadrante que não seja a Terra, que seja um outro mundo, tá? Então existe sim, na minha opinião, a roda de Sansara, que são várias e várias encarnações, reencarnações, né? Mas isso seria algo de livre-arbítrio. Se Lúcifer nos trouxe realmente o livre-arbítrio, nós não somos obrigados a aceitar idas e voltas aqui nesse mundo. Nós podemos, por livre-arbítrio, solicitar, não voltar, ou ir para um outro plano, fazer algo diferente, não vindo para cá, para a Terra. Segundo os estudos, né, e a minha opinião, é assim que funciona, tá? Bom, segunda pergunta: realmente vai existir uma guerra entre Deus e o diabo? Essa guerra já existe há muitos anos, na verdade, né? Desde que o cristianismo chegou até aqui, né? Começou a guerra entre Deus e o diabo, né? Na verdade, todos eram divindades, até o surgimento do cristianismo, né? O cristianismo é o que eu sempre digo, a religião é o câncer do mundo, né? O cristianismo nada mais é do que a desgraça de todas as outras vertentes e religiões, porque antes desse cristianismo
desse Nazareno chegar aqui, existiam muitos deuses e esses deuses tiveram que ser esquecidos, porque o Nazareno ele quer o culto apenas para ele. Ele é um cara egoísta, né? Extremamente egoísta, e jamais aceitaria um outro Deus para dividir a sua atenção. Essa é a minha opinião. Sempre existiu essa guerra entre Deus e o demônio, o diabo, né? Porque a partir do momento que o Nazareno existiu, as divindades passaram a ser demônios. Porque anteriormente elas não eram demônios, elas eram divindades, assim como o pseudo-nazareno. E aí, com o surgimento do egoísta, o pseudo-mão furada, acabou com tudo, né? Ninguém pode ser endeusado, só ele que pode. Só que eu faço sempre uma pequena observação. Não existe apenas um rei, existem vários reis. Na época do Império existia o rei aqui no Brasil, existe a rainha da Inglaterra, existia o rei em Paris. Na Inglaterra existia o rei de Gales, né? Ainda existe lá a família, o príncipe de Gales. E em outros povos também tinham reinados, na Dinamarca, Noruega, enfim. Existiam vários reis. E já pensou se um rei aparece para querer matar todos eles e falar o único rei sou eu? Isso não existe. Seria uma coisa assim muito pretensiosa. E para mim essa farsa do demiurgo, do Deus cristão, é apenas uma pretensão de alguém que queria comandar tudo. Mas infelizmente ou felizmente, isso nunca vai acontecer. Porque estamos aqui para lutar contra isso. Bom, seguindo, né, a terceira pergunta aqui. Qual a sua opinião sobre o cristianismo? Putz, cara, minha opinião sobre o cristianismo é a pior possível, tá? Mas é bem clara a minha opinião. O cristianismo, ele matou mais do que o genocídio, ele matou mais do que os campos na Alemanha, ele matou mais do que Hitler. O cristianismo simplesmente acabou com tudo. Ele matou até... Perdão, é porque a gente fala no desgraçado. Desgraçado começa a querer destruir tudo, até a filmagem. Eles quiseram... Eles mataram até os judeus, tá? Para quem não sabe, o cristianismo quando surgiu, até os judeus, eles mataram. Porque eles não aceitavam que os judeus, na verdade, não cultuassem o Nazareno, tá? Porque o cristianismo, ele prega Cristo. Ele não prega Adonai, ele não prega Yahvé, ele não prega outro Deus, Alá, ele prega o Cristo, o Nazareno. Então, se você não acreditar no Cristo, o Nazareno, acabou, você vai morrer. Só que eu acho patético as pessoas não estudarem o cristianismo. Porque se as pessoas estudassem o cristianismo, elas iam ver que é a única religião que você não pode praticar. Porque eles mataram inocentes, crianças, eles mataram mulheres inocentes, porque xingavam essas mulheres de bruxas, mulheres que tentavam ajudar pessoas fazendo seus ungüentos, suas maceragens de erva, assim como os índios trabalham macerando as ervas, que muitas vezes tinham resultado e curavam muito mais do que uma medicina ou do que uma própria reza da igreja. Então o cristianismo, ele dizimou pessoas, dizimou povos, dizimaram milhões de pessoas, judeus, dizimaram o povo da Dinamarca, o pessoal da Noruega também, esse pessoal que cultuava Thor,
Loki, né? O pessoal nórdico, eles foram dizimados porque não acreditavam e não cultuavam, eles se recusavam a cultuar o Cristo Nazareno. Então, a minha opinião sobre o cristianismo é patético, é um absurdo uma religião dizimar, matar tantas pessoas e ainda ter milhões de pessoas seguindo uma religião dessas, que prega apenas a destruição, prega apenas morte, prega a soberanidade de um único Deus. E isso não existe, porque existem vários deuses e a gente tem que estar ciente disso. Não existe apenas um Deus, existem uma série de milhões de deuses, que não é só o Deus cristão. E existem deusas, forças femininas, que o cristianismo cortou essas forças femininas. O cristianismo sempre teve um patriarcado. Ele acha que apenas o poder masculino é o que manda. Ele acha que a religião deles tem que ser extremamente machista, que a mulher não serve para nada, que ela só serve para parir, para povoar o mundo, parir, né? E ser submissa ao homem. E isso é um outro grande absurdo. Salve Lilith, que não se deixou levar por essa farsa desse Deus demiurgo. Enfim. A última pergunta, a última dúvida, na verdade. Quem cultua Lilith pode cultuar outras divindades? Muito bem. Depende, né? Eu tenho escola, né? Como vocês sabem, eu tenho a minha escola. Eu tive alguns problemas com alguns alunos referente a Lilith, tá? Antes de entrarem para o luciferianismo, já cultuavam Lilith, né? E com o culto a Lúcifer, isso começou a causar certos tipos de aborrecimento na vida dessas pessoas, né? Por que isso acontece? Lilith, ela é muito extrema. Ela é uma mantedora dos conhecimentos. Ela tem o conhecimento assim muito grande, muito amplo. É uma grande professora. E quando ela tem alguém que realmente a cultua e se dedica a ela é extremamente ciumenta, possessiva. Ela não vai aceitar de forma nenhuma que você divida a atenção dela com mais uma outra entidade, com outra divindade, tá? Algumas pessoas conseguem sim conciliar Lúcifer e Lilith, mas nem todas. Normalmente, quando Lilith vem de início, de primeira, vai chegar um tempo que ela vai começar a implicar, tá? E quando ela é guardiã, demônio guardião, vamos dizer assim, quando ela é a patrona, seria a palavra. Quando ela é a patrona de alguém, isso se torna mais fácil, porque o lugar de patrono ninguém tira, nem Lúcifer, nem Satã, nenhuma divindade vai tirar o seu patrono, não tem como fazer isso. O seu demônio guardião, o seu patrono, ele não tem como se tirar, ele é seu guardião, ele te escolheu, tá? Essas histórias de, Black Lord, joga um oráculo aí para ver quem é o meu guardião, isso não existe, porque o guardião ele te escolhe, não é igual macumba, não é igual candomblé, que você já nasce com aquele protetor, né? A maioria das pessoas, vamos supor, que é de Ogum, 90% quem é de Ogum é de seu tranca-rua, né? Muito, assim, a maioria. Não estou dizendo que todos os filhos de Ogum são de tranca-rua, mas a maioria deles carrega tranca-rua como protetor. Então, assim, não é um candomblé, uma umbanda, né, que você pode pegar o búzio, jogar fulano de tal, é o seu guardião. Não existe isso.
O guardião dentro da alta magia, você vai ser escolhido por ele, tá? Então, quando Lilith é patrona de alguém, ela pode até aceitar esse culto, dependendo se a pessoa souber lidar muito bem com ela. Como eu tenho um exemplo dentro da minha escola muito grande, que é uma pessoa que sabe muito bem lidar com Lilith, e ela consegue sim cultuar Lilith, ter um altar de Lilith e um altar de Lúcifer, sem nenhum tipo de problema, tá? Porém, sabendo que Lilith é extremamente melindrosa e possessiva e ciumenta, tá? Então, em alguns casos, a pessoa consegue sim conciliar e outros não tem jeito. Outros não, se ela falar não, é não. Não discutam com a demonesa. Não discutam com Lilith, tá? Se ela falar que não, é não. O modo mais claro de saber se ela vai deixar ou não é realmente fazer o ritual e perguntar a ela: eu posso cultuar fulano de tal? Sim. Posso montar um altar para cultuar o fulano? Se ela falar não pode, corta, fim de papo, não insista, porque ela é perigosa, ela é difícil. Valeu, galera. Agradeço aí a todos. Lembrando que nós estamos com a nossa escola, tá? Minha escola Filhos de Lúcifer, tá? É uma escola iniciática, a gente faz iniciação a Lúcifer também, tá? Temos o material próprio da escola, tá? Aqui, ó, temos todos os PDFs da escola. Isso aqui não é nem o começo, tá? Esse aqui é o básico, assim, comecinho da escola. E as aulas são todas as quartas-feiras, às 9h30 da noite. Essas aulas acontecem pelo aplicativo Google Meet, tá? E quem tiver interessado, eu vou deixar o telefone do meu WhatsApp aí embaixo, para quem tiver interessado em estudar, em aprender, tá? Poder entrar em contato aí, beleza? Agradeço a todos pela atenção. Ave Lúcia. Até a próxima.